E vamos seguir falando de pauta polêmica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 10 dias para que o governador Cláudio Castro e a Alerj prestem esclarecimentos sobre a recriação da chamada gratificação faroeste. Essa decisão foi tomada após a derrubada do veto do governador ao projeto aprovado pela Alerj, que autoriza o pagamento de gratificações a agentes que apreenderem armas de grosso calibre, como fuzis, ou matarem criminosos durante operações policiais. No despacho assinado, Moraes afirmou que o pedido de informações se deve à relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. O prazo se encerra no próximo dia 8. Vamos então seguir para o Rio de Janeiro. Sidney Rezende está por dentro, bastante por dentro, inclusive, dessa medida polêmica, dessas movimentações da Alerj, de Cláudio Castro, dessa resposta do ministro Alexandre de Moraes. O que você destaca sobre toda essa movimentação, hein, Sidney? Bem-vindo, boa semana, meu amigo. Da mesma forma para você também. Olívia, é uma recriação de algo que deu errado na década de 90. E o que se fez? Se reavivou isso, se rediscutiu e aprovou na Assembleia Legislativa. Foi para a sanção do governador Cláudio Castro. Ele não disse se é a favor ou se é contra, ele somente disse o seguinte: eu não tenho orçamento para isso, não tem como eu incluir isso para o ano que vem, e devolveu para a Alerj. Os mesmos deputados mais à direita, mais conservadores, alguns deles até ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eles impuseram novamente, derrubaram o veto do governador. E agora o Supremo Tribunal Federal, através de Alexandre de Moraes, fez um pedido de explicações, tanto ao governador como à Assembleia. Porque na época, na década de 90, a própria Assembleia Legislativa, que tinha motivado e criou essa lei, ela mesmo derrubou. E foi uma pressão da sociedade? Foi, mas é porque não deu certo também a estatística. Para você ter uma ideia, foram analisados na época 1.200 laudos cadavéricos, né, de pessoas mortas em confronto. E desses, o que eles descobriram? Que 2/3, 64%, foram pessoas executadas na nuca, pelas costas. Então, a letalidade policial aumentou, as mortes de pessoas aumentaram também e a criminalidade continuou alta. Eles acharam por bem, então, na época, vetar isso. E agora reavivaram. E por isso essa polêmica está novamente em atenção. Sei que muita gente pensa que deveria se ter isso mesmo, tem que matar bandido, é a melhor maneira, mas os resultados objetivos para diminuir a criminalidade, eles não vêm. E para fechar, por que eu citei agora há pouco esses aliados da Assembleia, o ex-presidente? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a defender na época, Lívia, em que ele era presidente, o chamado excludente de ilicitude. Ele até disse, ele, o policial, resolve problemas se matar 15 ou 20 pessoas e ele não tem que ser punido, tem que ser condecorado. Então tem gente que pensa esse tipo de coisa, mas agora o caso está no Supremo. Tá bom, Sidney Rezende continua conosco, porque a gente vai seguir falando sobre isso, mas eu vou chamar um outro convidado, o Roberto Uchoa, que é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública agora. Roberto, bem-vindo ao Radar News, boa semana, boa tarde para você. Queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre essa primeira decisão de Cláudio Castro, muito bem explicada pelo Sidney Rezende, que não foi uma decisão por derrubar essa gratificação faroeste por princípios ou por não concordar com essa definição, como essa retomada dessa gratificação, simplesmente por questões orçamentárias. Qual vai ser a consequência de uma gratificação como essa, se ela tem as explicações agora ao Supremo Tribunal Federal, mas se ela realmente for adotada, retomada no Rio de Janeiro? Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Sidney, a todos que estão nos assistindo. É um problema que o Rio de Janeiro tem enfrentado, que é uma falta de visão de longo prazo em termos de segurança pública, de política de segurança pública. Está se buscando reeditar o que já é evidente que não deu certo no passado, como foi, inclusive, informado anteriormente. A posição do governador, como você bem mesmo afirmou, teve uma decisão mais técnica do que ideológica, porque a gente sabe que até por causa da operação contenção, o número de mortes que teve, que não é um governo que tem realmente essa preocupação em não ter uma política de segurança pública de confronto. Na verdade, é um governo que privilegia esse tipo de segurança pública. Mas qual o problema dessa gratificação faroeste? Além de nós sabermos que já não deu certo
quando foi aplicada. É porque ela deturpa, ela desvirtua o sentido da própria instituição. Quando a gente pensar a Polícia Civil, é uma polícia que deve investigar, é uma polícia que existe para solucionar crimes. E quando você começa a premiar o policial que mata o criminoso, não faz sentido algum, porque a prisão do criminoso e o depoimento do criminoso é fonte importantíssima para qualquer investigação policial que tenha o objetivo de desbaratar ou enfraquecer uma organização criminosa. Então, eu acho que a gente segue cometendo os mesmos erros, a gente segue numa política de confronto que já mostrou que não dá resultado, e infelizmente seguirá não dando. O que a gente vai ter, provavelmente, vai ser um aumento da letalidade policial, que já é altíssimo. Sobre o que o Sidney Rezende falou agora há pouco, e eu deixo o espaço aberto, Sidney, se você tiver alguma pergunta também para o Roberto. Tenho sim, Roberto. Na verdade, é preciso ter ações objetivas, de inteligência, de investigação e que elas sejam, às vezes, até um pouco mais demoradas, mas eficazes. Como fazer, então, para que se tenha recursos objetivos para a polícia melhorar? Porque, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro tem algo que é delicado. A chamada Polícia Técnica do Rio é diferente das polícias técnicas em outros estados. E se reclama que se poderia investir mais nessa área. Seria um caminho para enfrentar a criminalidade? Ou é preciso uma operação mais objetiva? A gente sempre trata a segurança pública no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, como um problema de efetivo, de armas e de orçamento. A gente gasta muito. O orçamento alocado para forças de segurança e para a questão de segurança pública como um todo, ele é altíssimo. No Rio de Janeiro, então, é um dos mais altos em termos percentuais do Brasil. Então, o que a gente tem é que a gente precisa pensar nessas instituições e também reformá-las. A gente precisa reestruturar, como você muito bem citou, a questão da polícia técnica, mas não só isso. A gente tem estruturas policiais que não foram reformadas na Constituição de 1988. O Brasil reformou o sistema de saúde, o sistema de educação, o sistema de assistência social, e somente agora que a gente começa a debater sobre o Sistema Único de Segurança Pública. As forças de segurança vieram no período repressivo e não mudaram, não tiveram uma reforma para passarem para um projeto de segurança pública, voltada para o cidadão. Então é muito fácil você manter essa ideologia do confronto. A gente tem uma polícia que só faz rua e uma polícia que só investiga. A gente precisa ter uma integração maior entre essas instituições, a gente precisa ter compartilhamento de informações, compartilhamento de bancos de dados, a gente precisa ter um investimento, e aí não é só financeiro, mas também de preparação e de foco na investigação e elucidação de crimes. A gente tem índices de elucidação de homicídios baixíssimos. A gente tem um foco em prender o pequeno criminoso, em prender o pequeno avião. A gente precisa realmente desestruturar as organizações financeiras através de investigações complexas. E dentro desse trabalho, sim, há necessidade de retirada do domínio territorial. Mas não em operações como a contenção foi feita, que a polícia entrou, pegou 90 fuzis, matou 100 pessoas e saiu, e devolveu o controle territorial para a organização criminosa. Não. A gente precisa ter um trabalho interligado, estruturado de longo prazo. Não é só falar sobre inteligência, porque há esse discurso de precisamos de inteligência, inteligência seria a solução de todos os problemas. Não. Às vezes é fazer o mínimo, que é integrar, que é trabalhar conjuntamente. Agora, em um Estado em que a gente tem uma secretaria para a Polícia Civil, uma secretaria para a Polícia Militar e uma secretaria para a Segurança Pública, a gente observa que falta essa integração já de cima. Isso dificulta muito o trabalho de segurança pública no Estado. Agora, Roberto, quando a gente fala de bonificar, de premiar policiais durante essas operações, ou pela apreensão de fuzis, ou então por matarem suspeitos ou criminosos já conhecidos, já consolidados, a gente chegou à conclusão aqui que isso contribui para aumentar a letalidade policial. Existe um argumento do PSOL, ao tratar sobre esse assunto, que vai além disso. Diz que essa letalidade vai aumentar também porque isso estimula, essa bonificação estimula a criação de uma espécie de competição por mortes. Chegaríamos a esse ponto? Dá para falar nesses termos? Olha, a gente trabalha, isso seria uma suposição, né? É algo que poderia acontecer. E dentro desse cenário,
se trabalha com essa suposição. Sim, pode acontecer num cenário dado como esse. Agora, eu acho que, já que a questão orçamentária foi imposta, apesar de haver esse problema já acontecer, eu acho que seria muito mais interessante, como eu falei anteriormente, você alocar esse tipo de recurso, por exemplo, para diminuição de índices criminais em determinada região, que aí nem é um trabalho da Polícia Civil, um trabalho mais preventivo. Mas a gente poderia, por exemplo, premiar o aumento nos índices de solução de inquéritos, de investigação policial, de inquéritos relatados que se tornem denúncias ao Ministério Público. Porque a gente precisa debater isso também. Não é só o final de um inquérito, um relatório, que significa que aquela investigação acabou, não. A gente tem que trabalhar para entender a qualidade daquela investigação. Foram elencadas provas suficientes? Houve prova pericial adequada? Porque perícia é o coração de uma investigação. A gente precisa entender isso. Então, esse é o grande debate que a gente tem que fazer. O que a gente quer enquanto sociedade? Uma polícia que investigue, solucione crimes e que realmente puna aqueles que estão responsáveis pelas atividades criminosas ou que simplesmente matem e não levem a julgamento essas pessoas. E aí eu entendo a preocupação do partido do PSOL. Porque você, dada uma gratificação, se você pegar um policial, por exemplo, olhar e falar, se eu prender esse criminoso, ele pode ser solto numa audiência de custódia e não vai dar em nada. Ou a gente pode matá-lo aqui e, de repente, ganhar até uma bonificação. São pensamentos que podem passar pela cabeça de uma pessoa na Força de Segurança Pública, principalmente quando ele ainda tem um suporte político para isso, quando ele sabe que ainda tem políticos defendendo esse tipo de ação. Então, é uma situação complicada. Eu não vejo sentido algum, não, em termos de segurança pública, para que uma medida como essa esteja em vigor. Sidney. Sim, bom, Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal. O governador do Rio de Janeiro, Poder Executivo Estadual, tomou a decisão e acabou sendo derrubada na Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo. Alexandre de Moraes, o ministro tem autoridade para entrar nesse meio do circuito e impedir que isso se transforme numa lei concreta? Olha, eu confesso que eu não sei quais foram os instrumentos jurídicos utilizados para essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que há um problema, houve um debate sobre a constitucionalidade, na verdade, a inconstitucionalidade dessa lei, porque deveria ter sido, se eu não me engano, proposta pelo Poder Executivo e não foi, parece que foi feita pelo Poder Legislativo, e eu não sei qual foi o instrumento jurídico utilizado. Agora, é estranho que venha logo uma manifestação direta do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Não sei se é dentro da DPF, dentro dos debates sobre segurança pública, ou está relacionado de alguma forma com alguma análise da operação contenção. A gente precisa entender como isso está sendo feito. Agora, isso mostra um pouco como esse debate sobre segurança pública no Rio de Janeiro como um todo está um pouco perdido, né? Porque toda hora você precisa ter esse enfrentamento entre entes públicos com visões distintas de poder, de projeto, um tentando impor uma coisa que às vezes, e muitas vezes, excede o permitido pela própria Constituição, e um poder judiciário central, como o Supremo Tribunal Federal, vindo tentando voltar a que as coisas aconteçam dentro de certos limites. É mais um sinal de que não há concordância nesse tema no Rio de Janeiro e que não há uma paz jurídica para se trabalhar com tranquilidade na área de segurança pública no Rio de Janeiro. Queria agradecer aos meus convidados pelas Olívia, informações Roberto, de agora. Desculpa, Sidney, por favor, o espaço é seu. Não, é muito rapidamente. O pessoal perdeu na Assembleia Legislativa, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, por isso o ministro teve que participar, né? Ele realmente está cuidando da DPF, das favelas. Então, faz parte. A minha dúvida, e já foi retirada aí essa dúvida, era exatamente o seguinte: em que medida deveria o ministro apenas julgar, ou, no caso, ele está pedindo explicações, quer dizer, ele passou a ser uma parte operacional do sistema, mas, de certa forma, em parte, foi respondida a pergunta, viu, Lívia? Tá certo. Quer fazer alguma consideração sobre isso, Roberto, ou finalizamos?
Sidney, eu acho, inclusive, que a gente tem que pensar sobre isso. O que o Supremo Tribunal Federal, por que o Supremo Tribunal Federal tem tido que atuar tanto nessa questão de segurança pública do Rio de Janeiro? Por que o Estado não tem conseguido trabalhar no tema da segurança pública com a tranquilidade que precisaria ter para um tema tão central em um estado como o Rio de Janeiro? A gente não vê isso se repetir em outros estados. Quer dizer, a gente precisa discutir sobre isso. Por que precisa toda hora de que um ministro do Supremo atue como um regulador para evitar excessos? Sabe? Eu acho que isso passa por um debate muito necessário na esfera do Rio de Janeiro. Tá certo. Muito obrigada, Roberto Shoa, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e também o nosso analista Sidney Rezende. Bem-vindos sempre. Boa semana.